A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quão grande é a maravilha da palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por sua palavra, que é a verdade que nos liberta. Continuando a série de vídeos sobre a palavra e o que ela faz na nossa vida, o primeiro texto que quero compartilhar está em Salmos 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista, sabiamente, ele sabia que a palavra guardada no coração, livra os nossos pés da queda, livra os nossos pés da tormenta, e nós caminhamos com o Senhor e podemos adorar o nome dele em espírito e em verdade. Pecado é tudo aquilo que nos separa do nosso Deus. Pecado é tudo aquilo que entristece o coração do nosso Pai. E como a própria palavra de Deus nos diz, que assim como nós pensamos, assim, na nossa alma, assim é. E nós devemos pensar no que a palavra de Deus nos exorta. Nós devemos pensar no que a palavra de Deus nos orienta. Em salmos, hinos, cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. E assim iremos prosperar no nosso caminho em tudo o que fizermos. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Jeremias 23:29. Então a palavra de Deus, ela é como fogo. E a palavra de Deus, como fogo, ela tem poder para desfazer qualquer obra maligna na nossa vida. Ela tem poder para esmiuçar qualquer rocha. E a rocha aqui nós podemos colocar como os problemas que muitas vezes têm vindo na nossa vida. Neste tempo de pandemia, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta tristeza, a palavra de Deus, ela é refrigério para a nossa alma, ela é refrigério para o nosso espírito. Fundamente-se na palavra, peça ao Senhor que o Espírito Santo dele, o nosso ajudador, o nosso professor, o nosso intercessor, nos ajude a compreender a sua santa e maravilhosa palavra. Em Tiago 1:22 nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então nós precisamos praticar a palavra de Deus. Não podemos apenas ler a palavra ou apenas ouvi-la, mas nós precisamos nos tornar praticantes da palavra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus falou em Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se queremos acertar nas nossas decisões, precisamos buscar na palavra de Deus, precisamos buscar na palavra de Deus o refrigério para nos ajudar na caminhada. Mesmo que tenhamos tomado decisões que foram desagradáveis aos olhos do nosso Deus, precisamos nos arrepender e entregar a situação a Ele. Ele é maravilhoso, Ele vai nos perdoar e vai trazer bênção sobre nós, mesmo nós tendo tomado algumas decisões que não foram do agrado do nosso Pai. Quando nos arrependemos, Ele nos perdoa, Ele sara a nossa alma, Ele cura as nossas feridas e Ele joga os nossos pecados na profundeza dos mares. E quando a palavra de Deus traz essa expressão, que o Senhor joga os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas nas profundezas dos mares, é porque nenhum ser humano tem condição de ir no lugar mais profundo do mar. Então o Senhor quer dizer com isso que Ele não fica relembrando os nossos erros quando nós nos arrependemos. Ele não fica jogando em nosso rosto, como muitas vezes nós fazemos com as pessoas e as pessoas fazem conosco, de jogar no rosto algo que foi errado, algo que nos feriu. O Senhor, quando nos arrependemos, Ele nos perdoa e Ele esquece
esquece, ele não fica lembrando os nossos erros, as nossas falhas. E, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, procure ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e, acima de tudo, como vimos no livro, na carta que escreveu Tiago, que nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E em Lucas 11:28, o Senhor Jesus também nos fala, ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então, não basta ouvirmos a palavra, precisamos ser praticantes da mesma, precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra. E um texto que me traz muita alegria e que traz refrigério para a minha alma também é Apocalipse 1:3, que diz: bem-aventurados os que leem. Bem-aventurados significa felizes. Felizes os que leem a palavra de Deus, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Meu amado e minha amada, a palavra de Deus fala em outra versão. Esta versão é a Bíblia King James atualizada, mas em outra versão diz assim, que bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia, mas muito mais bem-aventurados os que obedecem, os que colocam em prática as palavras desta profecia, porque todas as coisas que têm acontecido é um prenúncio da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então leia a palavra, medite na palavra, ouça a palavra, mas acima de tudo, pratique a palavra de Deus. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo destes eventos está às portas. É uma exortação do Senhor para nós nesses dias. Então, que você, que eu, possamos meditar na palavra, ouvir e guardar a palavra e, acima de tudo, colocar em prática, obedecer a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Se você tem sido abençoado, abençoada com estes vídeos, compartilhe com outras pessoas. Peça para que se inscrevam no canal, porque assim teremos mais oportunidades de fazer mais postagens. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.